De olho no lance, a melhor análise do jogo. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós havíamos nos comprometido com vocês que no momento que atingíssemos 500 inscritos no canal do YouTube, Juninho Fonseca de Olho no Lance, nós traríamos uma entrevista com o José Oscar Bernardi. O Oscar, aquele zagueiro da seleção brasileira, meu parceiro em muitas edições do futebol brasileiro. Olha só, no primeiro bloco, ele inicia falando sobre a Ponte Preta, onde ele começou a jogar, fala também sobre o Cosmos, fala sobre o São Paulo, um clube grande que ele jogou, e sobre a seleção brasileira. Em seguida, ele fala um pouquinho, eu fiz uma pergunta para o Oscar a respeito do Zé Mário Baroni, aquele ponta-direita do Botafogo, que foi para a seleção brasileira, o primeiro jogador a ser convocado para a seleção brasileira, defendendo um clube do interior. Em seguida, o Oscar fala um pouquinho, muito legal essa parte, que ele fala um pouquinho sobre o fato dele ter sido eleito o melhor zagueiro de 2 edições da Copa do Mundo, em 1978 e em 1982. Esta de 82, eu estava junto com ele. Ele finaliza o bloco, nós finalizamos a entrevista, ele fala um pouquinho sobre o empreendedorismo, sim, sobre o resort que ele tem, que inclusive esse resort foi utilizado na Copa do Mundo de 2014, a Copa que viria ainda, ok? Este é o detalhe que encerra o primeiro bloco. Daqui a pouco eu volto para falar para vocês um pouquinho sobre a entrevista do Oscar no segundo bloco, ok? Eu fico por aqui e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Vamos conversar com o Oscar inicialmente sobre um pouquinho da história dele, que eu partilhei também, que eu participei. Queria saber dele, Oscar, 20 e tantos anos de carreira, dá uma passada geral da sua história. Grande Juninho. Bom, eu, como você sabe, comecei a minha carreira na Ponte Preta de Campinas, nós fomos contemporâneos, né, praticamente no mesmo grupo. Eu um pouco mais novo que você, mas tivemos, né, felizmente, uma participação muito boa no departamento amador e um acesso muito rápido para o profissional. E a convivência nossa, acho que foi por muitos anos, né, mais de 5 anos, eu acabei ficando na Ponte Preta quase que 8 anos em tempo total de ponte. Aprendi a gostar muito do clube. Posteriormente fui para o Cosmos de Nova York, não fui para o São Paulo, como muita gente pensa, né? E fiquei lá uma temporada e retornei para o São Paulo. E eu tive a felicidade com você também, né, de estar jogando na Ponte Preta e ainda ser convocado para a seleção brasileira, coisa muito rara de acontecer, que hoje ainda não mais acontece, né, do treinador voltar os olhos para o interior de todos os estados, mas o importante também para que isso aconteça, a participação do clube no campeonato, né, o estágio que ele... a participação dele num bom campeonato, uma boa temporada, para que os jogadores se destaquem. E a Ponte Preta sempre era assim, teve uma participação muito boa nos campeonatos, e aí muitos jogadores sobressaíram, né? Então foi o nosso caso. Oscar, é muito importante para o torcedor do Botafogo que você fale um pouquinho sobre o Zé Mário. Que o Zé Mário, como você, foram, segundo o meu conhecimento, os 2 primeiros atletas convocados para a seleção brasileira que jogavam em clubes do interior. Isso acho que foi em 77 ou 78. Conta um pouquinho para o torcedor do Botafogo a lembrança que você tem com o Zé Mário, que eu lembro que 2, 3 oportunidades o Zé Mário passou lá em Campinas e foi junto com você, passou na concentração da Ponte e foi junto com você para a seleção. Conta um pouquinho para o torcedor do Botafogo que gosta de saber disso. Então, Juninho, eu quero saber qual Zé Mário você quer saber, porque eu joguei, tive a felicidade de trabalhar com o Zé Mário, ponteiro direito do Botafogo. Esse mesmo. Entendeu? E teve outro Zé Mário Crispim, que também era do Botafogo. O Zé Mário, que eu não me recordo o sobrenome, nós tivemos junto uma participação, Baroni, né? Na seleção de novos, a seleção brasileira que representou o Brasil no sul-americano no Chile, onde fomos campeões. E o Zé Mário Crispim foi também um companheiro na seleção
paulista que representou o Brasil numa excursão para o exterior, que sempre fazia. Não, eu acho que foi Chile, depois tivemos também no Irã, Arábia Saudita. Fizemos uma turnê aí para o Oriente Médio também. Beleza, Oscar, 2 vezes em 78 e em 82 o melhor zagueiro da Copa do Mundo, nas 2 edições. Foi em 3 Copas do Mundo. Conta um pouquinho do que é representar a seleção brasileira naquela época que nós jogávamos. Olha, na primeira vez que fui para a Copa do Mundo, em 78, 77 nós fomos convocados, logo depois do final São Paulo, Ponte Preta e Corinthians, né? Por isso é que eu acho que fomos chamados, né? Devido à participação da Ponte, e teve um destaque muito grande nacionalmente, então acabou sobressaindo aí os jogadores mais jovens. Então eu fui convocado, eu tinha 21 anos, sabe, para a Copa do Mundo, e fiz aniversário lá na Copa, que sempre é em junho meu aniversário. Então foi para mim também uma surpresa muito grande. Eu estava na rua e acabei sendo informado pelo próprio um torcedor na rua que me falou, né? Porque a gente sabia que era muito difícil alguém do interior ser convocado. Mas foi uma surpresa, uma satisfação muito grande, aprendi muito, né? Eu que via naquela época Zico, Rivelino, essa turma toda como ídolo, né? Daqui a pouco você está junto com eles no mesmo grupo, compartilhando aí o mesmo ônibus, o mesmo vestiário, é uma coisa muito gratificante para todo mundo. E isso nos dá uma segurança muito grande, né? Depois que você volta no Copa do Mundo, você cresce muito, né, de produção também, porque você fica muito mais confiante. E em 82 já estava no São Paulo, né? Já tinha sido transferido e, né, como tinha tido uma participação bem em 78, né, continuei sendo convocado. Em 82 fui também convocado, mas infelizmente não cheguei a ser titular. Acabou jogando 86, acabou jogando o Júlio César. Vamos lembrar que em 82 o reserva do Oscar era o tal de Juninho, né, Martinez? Fica atento nisso. Oscar, fala um pouquinho para nós do Oscar empreendedor. Esse resort que você tem aqui é uma coisa nova para a gente do esporte, as condições que o seu hotel oferece para os clubes, e me parece que o seu hotel tem recebido clubes importantes do Brasil. Fala um pouquinho disso para nós. E a respeito agora aqui do meu resort aqui, do meu centro de treinamento, ou seja, um complexo esportivo, eu, quando fui morar no Japão, eu fiquei assim, bolando, né, alguma coisa para que eu fizesse quando eu parasse de jogar, entendeu? Então, a gente fica imaginando, fazendo parafuso, como diz. E como a gente, na nossa vida, minha, sua, né, de jogador, era sempre concentrando, ficando, justamente. Então você acaba, né, criando essa ideia. Eu no Japão, eu ficava muito no resort parecido com esse aqui, quando a gente ia fazer uma pré-temporada. Então eu comecei a imaginar, esse terreno aqui, eu recebi de herança dos meus pais, né, dos meus avós, então eu acabei criando, imaginando alguma coisa que eu vi lá fora para que eu trouxesse para cá, mais ou menos similar, né, alguma coisa mais brasileira, mas foi daí que surgiu a ideia. Pessoal, já estou de volta. Curtiram o primeiro bloco? Muito legal, né? Agora, no segundo bloco, o Oscar reinicia completando sobre o empreendedorismo e já me informando, naquele momento ele tinha acabado de receber uma informação, um protocolo da CBF e da FIFA, informando que o seu resort teria sido escolhido para receber alguma delegação da Copa do Mundo que viria, claro, a Copa de 2014. Em seguida, eu fiz uma pergunta para o Oscar para que ele contasse um pouquinho sobre os jogos que ele lembra de Botafogo e Ponte Preta e Botafogo, os jogos de 77, as duas equipes em 1977 fizeram uma competição muito legal, a Ponte Preta foi vice-campeã, mas o Botafogo foi campeão do primeiro turno, enfim, um detalhe muito legal. Outro detalhe que o Oscar conta, este é muito legal, muito interessante para você que gosta de falar sobre categoria de base. O Oscar comenta um pouquinho sobre formação de zagueiro e já coloca
na sua opinião, alguns detalhes importantes. Olha, tem que ser feito assim, pode ser feito desta forma. Um negócio interessante, evidentemente, nós estamos falando do Oscar, José Oscar Bernardi, um dos maiores zagueiros que nós tivemos aqui no Brasil e no mundo. Participou de 3 Copas do Mundo. Olha que maravilha. Depois, o Botafogo, o Oscar fala um pouquinho sobre os jogadores que ele enfrentou e os grandes jogadores que ele teve ao lado dele. Ele cita detalhes aí muito interessantes, bacana por sinal, porque eu não acompanhei toda a carreira dele, eu sei um pouco da carreira dele, mas tem alguns detalhes aí que eu não sabia. E no final desse segundo bloco, ele fala um pouquinho, naquele momento, sobre o empréstimo, porque o Oscar, ele tem um clube chamado Brasilis. É um clube que disputa competições na categoria de base pela Federação Paulista. E ele cita alguns detalhes que ele emprestou alguns jogadores para o Botafogo aqui de Ribeirão Preto. Ok, gente? E aqui já passou o Corinthians. Dá uma ideia dos clubes que passaram aqui. Bom, aqui em São Paulo, eu acho que quase todos os clubes já, né, felizmente nós já tivemos a oportunidade de hospedar. Entendeu? Dos outros estados, eu acho que Flamengo, Fluminense, Botafogo, acho que somente o Vasco que não veio, até o Volta Redonda também, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, clubes do exterior, de Angola, dos Estados Unidos, né? E, enfim, né, nós estamos aqui abertos, temos assim uma certa experiência nesse tipo de hospedagem, e já Águas de Lindóia já é candidata a ser subsede da Copa do Mundo, então está bem adiantado. Essa semana mesmo recebi um e-mail da FIFA, né? Já mandou o contrato para a gente fazer o contrato com a firma que vai fazer essas escolhas. É lógico que a palavra final é da seleção que vai vir ou não, mas Águas de Lindóia, que é a candidata, né, do Circuito das Águas, é que está muito bem representada, porque das exigências da FIFA, ela está muito bem, porque já tem tudo pronto, uma rede hoteleira boa, umas estradas para chegar boa, 100 km de um aeroporto internacional. E aqui, acho que na parte de estrutura para o esporte, para o futebol, aí sim eles iriam usar aqui o nosso hotel. Então a notícia em primeira mão, tá, Martinez? Que a cidade de Águas de Lindóia está na parada e o resort do Oscar com certeza também está na parada. Oscar, conta um pouquinho pro torcedor do Botafogo daqueles confrontos no ano de 77, que o Botafogo fez uma campanha muito boa no primeiro turno, depois a Ponte Preta fez muito boa no segundo turno. E naquele ano, Botafogo e Ponte Preta tinham uma concorrência muito grande. Fala um pouquinho, que você lembra, tinha Sócrates no outro time, depois você jogou com o Sócrates na seleção. Conta um pouquinho pro torcedor do Botafogo. Eu me lembro muito bem quando a gente jogava com o Botafogo, era sempre um par muito duro. A gente ia um dia antes lá para Ribeirão Preto e sabia que sempre era difícil. Na época que eu jogava, o time do Botafogo, como oficialista, tinha o Sócrates, tinha o Zé Mário, tinha o Manuel Roseira, tinha o Geraldão, e era sempre difícil. Nós tínhamos alguma estratégia, sabe, Juninho, para jogar contra... Claro. Que depois eu te conto em off. Mas era sempre difícil, sim, a Ponte Preta com o Botafogo, tanto lá em Campinas como lá em Ribeirão. Eu me recordo também um dia que nós tivemos uma substituição dos nossos 2 goleiros num jogo. Depois eu acabei entrei de goleiro no final. Os 2 goleiros, o goleiro Rui, que foi substituído, teve um problema com o policial no túnel, acabou apanhando no túnel, fomos todos para a delegacia. Ali tem história para contar ali, mas eu acho que os 2 clubes representavam muito bem o estado de São Paulo. Tem muita saudade desse tempo aí. Oscar, conta um pouquinho pro jovem de hoje, como você enxerga a participação do jovem nos clubes, nessa possibilidade, essa categoria de base hoje com uma velocidade muito grande de promoção, muito rápido. Nós percebemos, até conversamos em off, sobre a formação dos zagueiros de hoje, que poderia ser melhor. Dá a sua mensagem sobre esse assunto. Bom, eu acho que as formas de atuar começaram a mudar um pouco, então é lógico que acabou também, né, se o esquema estratégico do jogo muda,
né, os treinadores começam a exigir mais dos seus jogadores na marcação forte, então o sistema de jogo também mudou. Teve uma época aí, mais de 10 anos, que o Brasil ficou insistindo no 3-5-2, no 3-6-1, né? E você sabe, se jogando com 3 zagueiros, você acaba eliminando o meia. Não tem como você ter um meia, né, de qualidade. Então, aconteceu isso aqui no Brasil, os meias desapareceram, né? E os treinadores estavam exigindo mais resultados do que propriamente, né, técnica, né? Agora sim, eu acho que nós temos alguns treinadores voltando a jogar de uma forma, né, antiga do Brasil. Mas eu creio que ainda na categoria de base falta também professores qualificados, sabe? Eu acho que a didática brasileira ainda precisa ser muito melhorada em termos de treinamentos. Qualidade técnica o brasileiro tem de sobra, mas é lógico, ele vai fazer aquilo que o treinador manda. Vamos fazer um bate-volta rapidinho aqui. Oscar, fale para nós um grande jogador que você ou jogou contra ou que você jogou ao mesmo lado. Eu joguei contra muitos bons jogadores, joguei também ao lado de outros excelentes jogadores. Vamos dizer, na Ponte Preta, o caso, né, nosso do Dicá, que eu admirava muito, Sócrates, Zico, né, Falcão, Careca, Reinaldo. São jogadores assim que a gente gostava muito de ver jogando. E fora do Brasil, você sabe, eu joguei contra Platini, contra Beckenbauer, joguei várias vezes contra Maradona. Eu cheguei até a jogar depois que o Cruyff tinha parado com ele lá nos Estados Unidos, né, contra ele, aliás. Ou seja, é uma geração de jogadores que deixaram a sua marca aí como os melhores do mundo. Levei muitos cortes também, viu, Júnior? Jogadores ótimos e boas marcações. Oscar, eu fiquei sabendo aqui no hotel que no ano de 98 você emprestou alguns jogadores para o Botafogo, num período que o Botafogo, inclusive, conseguiu acesso. Como foi isso? Então, eu tenho aqui dentro do nosso complexo, aqui nós temos o Brasília Futebol Clube, que é um clube empresa, mas disputa o campeonato federado pela Federação Paulista. E eu tenho uma certa amizade com o Regis, que é lá de Ribeirão Preto, filho do seu Antoninho, e ele estava comandando lá o departamento amador. Então ele que foi a ponte para me pedindo alguns jogadores emprestados. Eu tinha alguns jogadores de boa qualidade aqui, porque não é porque o nosso time é pequeno que aqui não forma. Nós formamos bons atletas aqui, né? Haja visto o Lucas, que hoje está no Liverpool, né? David Sacconi, o Guilherme da Ponte Preta, o Diego Jussani, e uma infinidade de outros jogadores que estão aí pro mundo afora. Então, aqueles garotos, o Botafogo requisitou para que fosse feita uma avaliação, né? E eles foram para lá, gostaram, acabaram assinando e jogando a temporada lá. E aí, galera, curtiram? Olha só, eu curti muito. Muitos detalhes dessa entrevista eu não me lembrava, porque a entrevista foi feita em 2012, quando eu ainda trabalhava no futebol, trabalhava no Botafogo, e nós estávamos nos preparando para a temporada de 2012. Estávamos lá no resort do Oscar, o Oscar Inn, e ele nos atendeu com a maior simpatia do mundo, um cara sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Olha, nós continuamos aqui em busca de outros inscritos. Nós queremos agora atingir aqueles 1.500 inscritos, que tem aquela camisa do Corinthians, claro, a promoção continua. Nós estamos seguindo nesse sentido. Espero que vocês tenham curtido, curtam, façam a sua like, convide o seu amigo, compartilhe, curta tudo aquilo que você está vendo aqui conosco. Eu estou em parceria com a Rede Fé 94,9, onde eu atuo como comentarista e apresento para vocês a melhor análise do jogo aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance. Um abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau. De Olho no Lance, a melhor análise do jogo.